Começa agora, na Tropical 7 FM Juazeiro, o programa da Central para o Campo. Apresentação, Josenaldo Rodrigues. Oferecimento, Central de Adubos. Orgulho de ser agro. Muito bom dia para você, bom dia Juazeiro, bom dia Petrolina, bom dia você do Vale do São Francisco, da Bahia, de Pernambuco, de Sergipe. Estamos chegando com mais um programa da Central para o Campo, um projeto da Central de Adubos, com o objetivo de levar informações do agronegócio para você, meu amigo produtor rural, para você, minha amiga produtora rural. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos juntos agora até às 10 horas da manhã. Um bom dia para você que nos acompanha pela Tropical Sat 102,5 ou então pelo nosso canal no YouTube, Central de Adubos Oficial. Hoje é sábado, 6 de agosto de 2022. Em Juazeiro da Bahia, este sábado será de sol com algumas nuvens, mas não deve chover. Segundo o Instituto Clima Tempo, a temperatura varia entre a mínima de 19 e a máxima de 32 graus. A velocidade do vento pode atingir 23 km por hora e a umidade relativa do ar fica entre 19% e 86%. A incidência solar do dia começou às 5 horas e 55 minutos da manhã e vai terminar às 17h40. Hoje é noite de lua crescente. E amanhã, domingo, aqui em Juazeiro, também será de sol com nuvens, mas também não deve chover. Segundo o Instituto Clima Tempo, a temperatura vai variar entre a mínima de 20 e a máxima de 32 graus. A velocidade do vento amanhã pode atingir 22 km por hora. A umidade relativa do ar fica entre 32% e 90%. A incidência solar de domingo vai começar às 5h55 e também terminar às 17h40. E agora vamos saber como estão sendo comercializadas as principais culturas do Vale do São Francisco. As informações são fornecidas pelo mercado do produtor de Juazeiro. Atenção, produtor de manga. A manga tome para o mercado interno está custando em média R$ 2,50 o quilo. A manga Palmer para o mercado interno também está custando em média R$ 2,50 o quilo. A uva BRS Vitória, R$ 5,50 o quilo. A BRS Núbia, R$ 6,00 o quilo. A uva Itália, R$ 4,25 o quilo. A Benitaca, R$ 4,00 também e 25 centavos o quilo. A BRS Isis está sendo cotada em média a R$ 3,00 o quilo. O tomate baixou. A caixa com 26 quilos está sendo cotada a R$ 35,00. O melão amarelo aumentou. Está custando em média R$ 3,80 o quilo. A melancia, R$ 1,40 o quilo. A cebola pera, R$ 80,00 a saca com 20 quilos em média. E a cebola roxa, R$ 55,00 em média a saca com 20 quilos. A goiaba paluma verde, R$ 60,00 a caixa com 20 quilos. Maracujá de primeira, R$ 60,00 a caixa. E o de segunda, em média, R$ 40,00 a caixa. A banana prata, R$ 1,92 o quilo, a banana prata de primeira. E a banana prata de segunda, R$ 1,31 o quilo. A banana Pacovan, R$ 35 o cento. Programa da Central para o Campo, um projeto da Central de Adubos. Estamos com 11 lojas em funcionamento. São 8 lojas, aliás, estamos há 11 anos no mercado. Lojas temos 8 por enquanto, mas vem mais uma por aí em breve, aguarde. Atualmente temos lojas em Petrolândia, em Pernambuco, também Petrolina, em Pernambuco. Na Bahia estamos em Juazeiro, Irecê, João Dourado e Paripiranga. E em Sergipe estamos na cidade de Itabaiana. E como eu falei, em breve vem mais uma loja da Central de Adubos por aí, viu? Já são mais de 20 mil clientes atendidos pela maior do Nordeste. E você sabe, a maior do Nordeste é diferente das iguais. Nosso tema de hoje, proteção natural de plantas. Nossos convidados aqui, a Silvana Rabelo, representante de vendas do Vale do São Francisco aqui da UPL, parceira da Central de Adubos. E pela internet, Hugo Amadeu está lá em Inhambupe, na Bahia, mas está participando com a gente aqui através do aplicativo Zoom. Ele é representante de vendas da UPL nos estados de Sergipe, Alagoas e também na Bahia. Inicialmente, bom dia, Silvana. Seja bem-vinda mais uma vez, viu? Muito obrigada, Josenaldo. Bom dia a você, bom dia ao pessoal que está nos ouvindo. Um prazer estar aqui nessa manhã de sábado pela terceira vez. Prazer é nosso. Hugo Amadeu, bom dia, seja bem-vindo, mesmo à distância. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia a todos os telespectadores, né? E temos que agradecer aqui a Central de Adubos pela oportunidade que vem nos cedendo aí por esse programa, né? Tá certo. Seja bem-vindo, viu? É um prazer tê-lo aqui, apesar da distância, mas a tecnologia nos proporciona estarmos
pertinho, né? Perfeito. Né? Silvana, a UPL, fala pra gente dessa empresa, essa parceira da Central de Adubos. Joia. Josenaldo, a UPL é uma empresa global, né, com origem indiana, né, está no Brasil há 10 anos. O pessoal enxergou o Brasil como um potencial enorme, tanto de vendas de insumo quanto compras de grãos, né? E aí, há 7 anos que existe essa parceria com a Central de Adubos, que só cresce, né? 7 anos. A equipe da UPL no Nordeste é composta por 8 vendedores, né, distribuídos geograficamente em regiões estratégicas, e desses 8, 6, com a nova inauguração que deve ocorrer em setembro, dos 8, 6 vão atender a Central. Então, mostra a relevância desse distribuidor para a nossa empresa. Quase todos estão com a Central. Quase todos diretamente ligados à Central. Que importância tem para vocês essa parceria com a Central de Adubos? O distribuidor tem um papel fundamental, né? A gente, enquanto indústria, cumpre uma certa etapa do processo de produção de bioquímicos, de uma parte de regulamentação, mas a capilaridade, né, o que faz com que leve o produto, a informação, o posicionamento, que consiga fazer centro, né, estoques, centros de distribuição, é o distribuidor. Então, é importantíssimo essa visão estratégica que a Central tem de crescer, tem tudo a ver com o nosso objetivo, que é aumentar o número de produtores que usam produtos UPL. Em breve mais uma loja, a UPL vai estar junto. Mais uma loja, estaremos juntos sim. Vamos falar de proteção natural de plantas, que também é chamada de NPP. O que é isso? Bacana. A proteção natural de plantas, bom, a UPL vem crescendo muito ano a ano, e há um tempo ela descobriu que precisava segmentar um pouco os seus produtos, e há um ano criou essa plataforma que chama Proteção Natural de Plantas. O nome já dá uma dica do que se trata, que a gente abrigou os produtos que são de origem natural ou origem biológica, são produtos mais verdes, como a gente costuma chamar. E mais saudáveis. Mais saudáveis. Então, aliou a demanda do consumidor por produtos mais seguros e a necessidade do produtor, que é combater suas pragas, suas doenças e seus estresses abióticos que ocorrem na lavoura. Então, é uma plataforma que cuida com carinho desses produtos que são peculiares, precisa de uma atenção diferente. Consequentemente, eles deixam menos resíduos nas frutas? Sem dúvida, ou sem dúvida. Resíduo, talvez. É engraçado, né? Eu tenho uma formação muito em cima de agroquímicos, a minha formação é profissional. E aí a gente sempre, como agrônoma, e meu primeiro emprego já foi na indústria química. Então, eu sempre olhei muito para praga, né? Pensava produto praga. E aí, nessa nova abordagem, nessa nova agricultura, eu diria, a gente começou a olhar um pouco mais para a planta. Então, olhar para a planta para que ela, de alguma forma, consiga se proteger de uma doença ou de um inseto, de forma que a gente consiga minimizar o uso dos químicos. Como é para você ter uma formação em agroquímico e trabalhar agora com essa parte natural das plantas? É genial porque renova, né? Acaba renovando, assim. E o Vale é muito dinâmico, você tem aprendido bastante aqui na rádio, não tenho dúvidas. E esse dinamismo, né, faz com que todo dia a gente aprenda um pouco mais. E participar agora, né, dessa nova plataforma só me estimula mais a estudar e trabalhar nesse segmento. Aumenta o leque de conhecimento para vocês também, né? Muito. Vocês são, de certa forma, obrigados a mergulhar também numa área que vocês não tinham tanto conhecimento assim. Sem dúvida, né? Sem dúvida. A gente mexia com praga, molécula, agora a gente está indo da nutrição, fisiologia, o que a planta precisa, essa planta, né, qual que é o patógeno, qual que é o estresse que ela sofre. E está sendo muito legal para a equipe UPL de forma geral, e os resultados são positivos no campo. Ô Hugo, quais são os produtos que fazem parte dessa plataforma? Bom, pessoal, os produtos que fazem parte, né? Nós temos o Casumim, né, que é o casugamicida, é um bactericida, é o mais velho bactericida do mercado, né, utilizado praticamente em 100% das hortaliças, do HF, né?
Temos também o microtiol, que é o nosso enxofre, uma tecnologia totalmente diferente das demais. É um WG disperso, né? Para tecnologia e preparo de calda, produto excepcional. Temos também a linha de bioestimulantes, né? Que aí entra Raizal, Biozime. O Raizal é um raizante e um complexo de auxina mais concentrado no mercado, né? O Biozime é um complexo de extrato de água e bioestimulantes. O Foltron entra na linha de anti-estresse, um aminoácido exclusivo para anti-estresse, né? O Cationic, que é um extrato orgânico, um complexo de ácido fúlvico 1 mais aminoácido. E o Cafol, que é o nosso potássio com fósforo na questão de ganho de peso, né? Estimular peso e tamanho de fruto. Desses aí, qual é o mais popular hoje da UPL aí? Desse, o mais popular que nós temos, que se você falar de proteção de planta, né? É o Casumim, todo mundo conhece. Quem trabalha com hortaliças, com tomate, cebola, melão, usa Casumim, né? E de bioestimulante nosso, o Raizal é o mais conhecido, o mais vendido. É um produtaço em campo, né? Praticamente todas as culturas usam Raizal. O Casumim é mais indicado para quê na planta? Para a questão de bactéria, né? Bactérias. Ele é um bactericida, né? Aí entra nessa questão de proteção natural. Uhum. E o Raizal é bioestimulante? Bioestimulante, né, para estimular crescimento e estrutura de raiz, né, desde plantas que é formada em bandejas, como por exemplo melão, tomate, já se usa, como também plantas que você forma em saquinhos, né? Por exemplo, mudas de uva, de manga, de citros, usa bastante Raizal para estruturar a planta, preparar a planta para ser transplantada para o campo, né? O que eu estou achando interessante é que geralmente apresentam produtos aqui no programa que são direcionados mais para uva e para manga, né? Que é o carro-chefe das frutas aqui no Vale do São Francisco. Mas você está citando aí culturas que geralmente a gente não indica produtos aqui no programa. Eu gostei dessa ideia aí. Melão, goiaba, outras culturas podem absorver esses produtos também, né? A ideia da UPL hoje, não é a linha de NPP, não é cobrir um único mercado específico, né? Mas hoje nós temos tecnologia de NPP, de proteção natural e bioestimulante para todas as culturas, né? Desde o HF a culturas perenes, culturas com mais ou menos tecnologia, né? Hoje, a UPL é uma empresa completa para atender o produtor. O Casumim, ele é aplicado onde? No solo ou via foliar? Tá ouvindo aí, Hugo? Acho que travou um pouco aí a internet aí do Hugo. A gente vai aguardar um pouquinho, restabelecer a comunicação com ele. Enquanto isso, Silvana, nós temos aqui um produtor interessado em saber sobre o oídio, que é uma doença que vem dando uma dor de cabeça aos produtores rurais, né? Começou, né? Vamos ouvir então aqui. Olá, meu nome é Michel, sou gerente de produção da fazenda SF Fruits, localizada no Projeto Pontal. Nesse período, com o aparecimento da doença do oídio, gostaria de saber quais ferramentas da UPL nós teremos para ajudar no combate. Aí, Michel, lá da fazenda SF Fruits, do Projeto Pontal, em Pernambuco, quais são os produtos que a UPL tem aí para combater o oídio que está dando dor de cabeça aí nos produtores rurais? Perfeito, perfeito. Michel, brigadão, muito obrigada pela pergunta. De fato, né, clima seco, o Josenaldo acabou de falar a amplitude de umidade relativa do ar que a gente tem, então foi de 32% a 90%. Eu diria que está no ambiente para milho e para oídio, o produtor está numa sinuca de bico quando se fala em controle de doenças. O oídio, diferente do milho, ele precisa desse clima seco para poder esporular, germinar e conseguir formar o micélio, que é o seu principal sintoma, né? Aquela parte branca, pulverulenta, que pega desde folha, haste, baga. Então é uma doença importante que a gente tem que ficar esperto agora.
Quando você entra no agrofite, são pouquíssimas moléculas que têm registro para controle de oídio em uva. O melhor controle, o mais utilizado no Vale, de fato, é o uso do enxofre, né? Se a gente parar, Josenaldo, para entender todos os benefícios que o enxofre traz para a agricultura, é gigantesco, né? Ele é um macronutriente, ele é um desalojante de pragas, ele também tem essa função de em alguns processos do fungo, interromper seu crescimento. Então, a UPL tem o microtiol, que é um produto WG, a sua formulação, são 800 gramas por quilo de enxofre, então seria a nossa opção para controle de oídio. Microtiol disperse, isso, é a nossa opção de enxofre que tem aqui sim na central de adubos, né? Existem triazóis muito bons para o controle de oídio, 3 ou 4 triazóis que também se encontram aqui na central. A UPL não tem nenhum com registro. Outra solução, UPL para o controle de oídio, vai ser novidade, acabou de sair o registro, a gente está fazendo trabalhos de campo, que se chama Vaciplante. Novidade aí, hein? Novidade, é quase que uma vacina de planta, que é um produto que estimula a indução de resistência, ou seja, a gente dá algumas ferramentas para que a planta sozinha consiga inibir, não a doença por completo, mas aquele crescimento exponencial que a doença tem. Então vai ser bem interessante essa ferramenta. Mas todo mundo tem que ficar muito esperto, viu, Michel, para a rotação de princípio ativo e não deixar a doença progredir muito, não perder a mão do manejo. E qual é o prejuízo que o oídio causa na planta? É perda de produção direto, né? Como ele ataca baga, né? Ataca folhas, então indiretamente ao atacar folhas diminui fotossíntese, diminuindo fotossíntese eu vou perder ali a produção de açúcares que são importantes para a planta. E ao atingir diretamente a baga é perda de produção na veia. O Hugo já está de novo com a gente. O Hugo Amadeu, ele está através do aplicativo Zoom, via internet, ele está em Inhambupe, na Bahia, mas está participando do nosso programa. E a gente falava agora, Hugo, enquanto a gente esperava restabelecer sua comunicação, sobre o combate ao oídio. O Michel, que é de uma fazenda do Projeto Pontal, em Pernambuco, ele quis saber quais são as ferramentas que a UPL tem para combater o oídio. E a Silvana destacou aqui o microtiol e o Vaciplante. Como é que está a aceitação desses produtos aí nos estados que você visita? Você trabalha na Bahia, Sergipe e Alagoas. Como é que está a aceitação desses produtos por aí? Rapaz, eu atendo aqui uma região, né, de Sátiro Dias, o pessoal planta muito melancia. E também tem esse problema com o oídio, né? E o microtiol é uma ótima ferramenta, né? O enxofre, ele combate bem o oídio, né? Agregado a outras ferramentas, né? O Vaciplante também veio para agregar, né? Além de proteger a planta, também tem a parcela de bioestimulante, né? Dá um anti-estresse na planta, fazendo com que a planta recupere mais rápido para voltar à atividade metabólica e, consequentemente, uma maior produtividade, né? Voltando à nossa conversa antes da queda aí da comunicação com a gente falava aí do Casumim e do Raizal, né? A aplicação desses produtos, ela é no solo ou é via foliar? O Raizal, ele pode ser aplicado tanto foliar como via solo, né? Ou então bandeja, no caso de preparo de mudas, né? Pode ser aplicado na bandeja já? Desde a bandeja, quando você faz a semeadura da cultura, né? Por exemplo, um tomate, você prepara a muda na bandeja, antes de ir para o solo, certo? Para a área produtiva. Nesse tratamento aí, 15 dias antes do transplantio, você já pode fazer um bioestimulante com raizal e catiônico para estimular a estrutura de solo. Para quê? Para que a muda ela se prepare para sofrer o estresse do transplantio, né, que ocasiona. E aí ela vai ter mais raiz para ter o estabelecimento mais rápido e, consequentemente, um crescimento mais rápido, né? Certo, então não fala muito do raizal agora não, porque o oídio é uma doença mais da parte aérea da planta, né? Mas tem um produtor rural que também enviou pergunta para a gente, que está interessado aí no manejo de raiz.
E aí eu não sou especialista no assunto, mas eu creio que o Raizal vai entrar nessa parte aí da dúvida do produtor rural. Vamos ouvir. Sou Ismael, técnico agrícola da CHV Agrícola no Maria Tereza, sobre o sistema radicular da videira e sua importância. Quais são os produtos que favorecem o melhor desenvolvimento e o diferencial do Raizal? Ismael, obrigado por sua participação. Ele é técnico agrícola da CHV Agrícola no Projeto Maria Tereza, em Petrolina. Ele quer saber sobre o sistema radicular da videira e sua importância e quais são os produtos que desenvolvem melhor o sistema da raiz da planta e o diferencial do Raizal. Qual é o diferencial do Raizal para os demais? Vamos lá, pessoal. Vamos começar pela primeira pergunta, né? Vamos por partes, né? Sistema radicular bem estruturado, né? A raiz é o sistema da planta que eu falo que é o mais importante, né? Até mesmo mais importante do que a folha. Por quê? A raiz, além da estruturação da planta, é ela que vai se alimentar, é a boca da planta, né? Tanto com nutrientes como água. Não é verdade? E o que é que acontece? Uma planta bem estruturada com relação ao sistema radicular, ela vai sofrer menos estresse com relação à falta de água, ou então mesmo, por exemplo, a cultura é irrigada, não vai sofrer tanto por conta de água. Mas o que é que acontece? Quando o sistema é de irrigação, pode estar lixiviando mais adubo, né? Mais a parte nutricional que você fornece à planta. Se você não tiver um sistema radicular bem estruturado, a planta não vai conseguir absorver o máximo dessa nutrição. Essa nutrição vai lixiviar, né? E você vai ter perdas com relação ao adubo. E a planta não vai se desenvolver bem, né? Sem a raiz do Raizal, tivemos uma pequena interrupção na comunicação de novo. Então, sem a raiz, não é possível ter planta, né? Como você disse, é a boca da planta. É por onde a planta come e bebe, né? Então, a raiz é uma parte fundamental, né? Além de ser a boca da planta, né? Culturas perenes, como por exemplo, uva e manga, a grande reserva que a planta consegue armazenar é na raiz, né? Não é no caule. Então, essa é a grande importância de você ter um sistema radicular bem estruturado. E o nosso Raizal, o diferencial dele para os demais, além de ter 45% fósforo, 9% nitrogênio e 11% potássio, o complexo auxínio dele é bem concentrado, né? Possui 400 ppm de auxina na composição. É um produto 100% disponível para a planta, né? Que é lapizado. Tá certo, então. Aí o nosso ouvinte aí, que quis saber sobre o Ismael, né, sobre a parte da raiz da planta, está bem explicada aí pelo Hugo, a diferença do Raizal para os demais produtos. Agora também existem muitas bactérias, né, nessa região do Vale do São Francisco, parece que não, mas a disputa entre bactérias aqui nas plantas também dá dor de cabeça nos produtores rurais, né, Silvana? Dá sim, Josenaldo. Como você falou, né, a gente acaba pensando muito em manga e uva. Uva, alguns materiais genéticos foram eliminados ou tem pequenas áreas no vale em função de bacteriose. Olerícolas, né, culturas de ciclo curto, pensando em cebola, tomate, o próprio melão que o Hugo mencionou, sofre bastante com a presença de bactéria. E diferente da medicina humana, que tem uma série de antibióticos, o controle, o manejo de bactérias em plantas é extremamente difícil, né? Ela ocorre de várias formas, a disseminação é feita de várias formas. Essa semana a gente até visitou a doutora Ana Rosa, que tem a sua tese de doutorado voltada para o cancro da videira, que é uma doença que dá em alguns materiais. A gente tem o produto, o Casumim, que é o carro-chefe dessa plataforma NPP. Ele tem uns 60 ou 70 anos de registrado para uma série de culturas e uma série de patógenos bacterianos e alguns fungos também. Então, o Casumim tem essa sistematicidade
Não é um produto com registro para uva hoje, né, mas pode ser uma ferramenta interessante. Mas o manejo de bactéria é bem complicado, o pessoal precisa ficar bem alerta, porque ferramentas químicas são poucas. Né? O único antibiótico registrado para bacterioses, na realidade, no mapa, é o Casumim. Então vamos ouvir a contribuição da professora Ana Rosa Peixoto, que fez questão de dar uma contribuição para o programa de hoje. Ela que é da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, em Juazeiro. Bom dia, professora, seja bem-vinda aqui ao programa da Central para o Campo. Bom dia, eu sou Ana Rosa Peixoto, professora de fitopatologia aqui da Universidade do Estado da Bahia e também sou coordenadora, né, do programa de pós-graduação em Agronomia, Horticultura Irrigada. E eu gostaria de comentar, né, que nós vamos fazer uma seleção para novos alunos agora para o início de 2023. E o edital deve ser lançado em setembro, outubro, e as provas devem ser em dezembro, tá? Então, para a gente lembrar, né, que tem esse programa aqui na UNEB e que sejam bem-vindos, né? Os alunos que estão terminando o curso ou que já terminaram há um tempo, né, que têm diploma, podem se inscrever. Da área de agronomia e também áreas afins, tá? Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre as bactérias fitopatogênicas, né? Então, as bactérias são importantes patógenos de plantas, junto com os fungos, os vírus, os nematóides, né? E elas são importantes, essas bactérias são importantes porque, além de causarem alta incidência, alta severidade nas culturas que elas infectam, elas também são micro-organismos de fácil disseminação e também de difícil controle. Então, existem cerca de 100 espécies de bactérias fitopatogênicas importantes, né, para as plantas, que causam prejuízos às culturas. E aqui no Vale do São Francisco, a gente pode citar, né, uma bacteriose bastante importante, que seria o cancro bacteriano da videira. Essa bactéria foi tema da minha tese de doutorado e ela surgiu aqui no Brasil. O primeiro relato do Brasil foi aqui no Vale, em 1998. Né, causando vários prejuízos na época. Ninguém sabia que essa era a bactéria, né? A bactéria causadora, na verdade, foi descoberta um pouquinho depois, em 99, mas vários pesquisadores do Brasil, né, se dispuseram a estudar, né, vários fitobacteriologistas se dispuseram a estudar, né, essa doença e descobriu-se que o agente causal é Xanthomonas citri patová vitícola, uma bactéria sistêmica, né, que pode ser encontrada na planta, né, como um todo, porque ela vai pelo sistema vascular, né, e é uma bactéria que se adaptou bastante aqui no Brasil, aqui na região do Vale do São Francisco, por conta das condições favoráveis, principalmente no primeiro semestre, né, que são temperaturas elevadas e também umidade elevada, e a irrigação também favorece, né, essa questão de umidade, de aumentar a umidade. É uma bactéria que, na época, né, a cultivar mais plantada era a Red Globe, teve que ser retirada, né, substituída. E até hoje os produtores, né, vêm tentando substituir e descobrir novas variedades, novas cultivares para aqui para o Vale. Então, mudou-se o sistema de irrigação, que na época era sobre copa, né, irrigação sobre copa, hoje a irrigação localizada. Então, assim, foi realmente um desafio muito grande para os produtores conviverem com essa bactéria, essa bacteriose, né? E é um desafio até hoje, né? Porque, como eu falei, também é uma bactéria de fácil disseminação, né? Ela pode ser disseminada pelo vento, pode ser disseminada por material propagativo infectado, por mudas infectadas, por água de irrigação, água de chuva, né? Então, ela se desenvolve bem e é bem fácil a disseminação dela. Então, um ponto importante também seria a identificação, né, desse patógeno. É importante o monitoramento da área, né, os produtores fazerem constantemente, semanalmente, monitoramento para detectar, né, se na sua área tem esse patógeno. Então, quais seriam as características, qual seria a sintomatologia dessa doença? Então, é uma bactéria que dá em toda a parte aérea da planta, você pode observar o sintoma em toda a parte aérea. Podemos ver nas folhas pequenas lesões, né, inicialmente nas folhas novas, pequenas lesões que podem ser circundadas por halo amarelado ou não, como é característica das bacterioses, isso.
E depois essas lesões vão aumentando, né, vão necrosando e vão coalescendo, quer dizer, vão se juntando. E na hora que vai havendo essa conexão entre as lesões, aumenta essa área necrosada na parte foliar, né, muitas vezes matando toda a parte aérea da planta, toda a folhagem, né, reduzindo a fotossíntese da planta e reduzindo a produtividade, enfim. Também outros sintomas que podem ser observados, né, nessas plantas, ou nas plantas infectadas com a bacteriose, né, com o cancro bacteriano, seria lesões, né, na nervura da folha, nas nervuras, lesões alongadas e necrosadas, também no pecíolo, nos ramos e também no engaço dos cachos. Então, essas lesões alongadas, elas vão aumentando e vão também formando fissuras. Né? Então, nessas fissuras, há um impedimento, né, do transporte de seiva e água da planta, né? E porque ele vem pelos vasos condutores e logo nesse local onde está necrosado e fissurado, não tem essa passagem, né, dos nutrientes e da água. E esse seria o principal sintoma dessa bacteriose, que seria o cancro. Né? Por isso que ela é denominada de cancro bacteriano, por conta dessa lesão. Então, seria, digamos assim, o sintoma mais típico, mais característico e fácil de identificar. Né? Mas o importante mesmo é se o produtor tiver dúvida em relação à diagnose, né? Em relação à etiologia, saber se realmente aqueles sintomas são causados por bactéria, porque às vezes outras doenças, antracnose, pode confundir, né? Porque parece muito. Então é interessante levar um laboratório de fitopatologia, né, para identificação. Aqui na UNEB a gente trabalha com atendimento ao produtor, assim, meio corrido, né, porque a gente tem outras atividades, mas tem uma equipe, né, os bolsistas, os alunos de mestrado, tem também alunos de doutorado, esqueci de dizer que a gente também tem um programa e pertence a esse outro programa, que é o Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial, o PPG-ADT. Né? Então tem uma equipe que pode atender o produtor, se ele tiver dúvida, né, procura um fitopatologista, tá, para realmente se certificar que essa doença é causada pela Xanthomonas. Bom, e finalmente em relação ao controle, né, a gente pode pensar assim, em algumas práticas culturais, né, para evitar o desenvolvimento da doença ou evitar que ela entre numa área, por exemplo, ou evitar mudas contaminadas, né, sempre procurar mudas sadias e certificadas para a implantação do seu pomar, né, do seu parreiral. É importante também, quando as áreas já estão infectadas, retirar as plantas drasticamente doentes, né, drasticamente, que esteja com alta porcentagem de severidade, né. Também, se for partes da planta, retirar através da poda, proteger, né, os instrumentos de poda, de raleio, né, limpar sempre que passar. É difícil, mas é importante, né, passar de uma planta para outra, porque esses instrumentos podem, do dia a dia, podem estar levando, disseminando a bactéria. Seria outra forma de disseminação também, através dos instrumentos de condução, do dia a dia mesmo. Então, outro ponto importante que a gente pode falar seria a partir dos hospedeiros alternativos. Né? Nós fizemos, nessa época do doutorado e depois com outra aluna de mestrado, de orientação, nós fizemos um trabalho de identificação dos hospedeiros alternativos desse patógeno. Então, o que seriam esses hospedeiros alternativos? Né? Seriam aquelas plantas que não é a planta principal, a cultura principal no caso seria a uva, então aquelas outras plantas, né, do pomar que podem estar aí ao redor da videira, né, algumas plantas espontâneas, por exemplo, o fedegoso, a soja perene, né, então foram algumas plantas que nós identificamos como hospedeiros alternativos. Então é importante retirar essas plantas do parreiral, porque você consegue ver os sintomas do cancro bacteriano nessas plantas e em outras também, tá? Então, o manejo, né, a retirada das plantas espontâneas, hospedeiras alternativas, é bom dar uma consultada na literatura ou conversar com a gente, que a gente tem essa informação sobre essas plantas alternativas. E, por último, a gente poderia indicar também um controle químico, mas, infelizmente, a gente não tem produto registrado. Tá? Não tem um antibiótico registrado para essa bacteriose. Então, fica aí a importância, né, de testes, de pesquisas futuras
né? Nós estamos aqui à disposição, temos orientados no mestrado, doutorado, que podem fazer trabalhos, né? Assim como eu fiz na minha época, né? Testando moléculas químicas, testando moléculas orgânicas, óleos essenciais, testando produtos à base de bactérias antagônicas, de fungos antagônicos, ou seja, os produtos biológicos, né? Então, seria essa a minha contribuição, né, em relação às doenças bacterianas aqui no Vale do São Francisco. Muito obrigada pelo convite e agradeço pela atenção de vocês. Está aí a professora Ana Rosa Peixoto, da Universidade do Estado da Bahia, ela que é doutora, né, nessa área de agronomia, especialmente nas bacterioses. Das bacterioses. Né? Então, muito obrigado pela contribuição, viu, professora? Foi um prazer, as informações belíssimas aí para os produtores rurais. O Hugo, o Casumim, como a Silvana citou, é o único antibiótico registrado, né, para as bactérias. Como é que ele age? Qual é a vantagem do Casumim? Bom, pessoal, a ação do Casumim na planta, né? Quando ele penetra na planta, absorvido pela planta, o Casumim ele isola a bactéria, né? Ele não deixa que a bactéria se expande nos tecidos da planta. Ou seja, ele isolando a bactéria não vai se alimentar, não vai se reproduzir e ele vai morrer, matar a bactéria, né? Vai morrer ali a bactéria e a planta ela consegue recuperar, começa a metabolizar normalmente e continua seu ciclo produtivo, né? O Silvana, a professora falou aí do cancro da videira. É uma coisa que tem atrapalhado muito os produtores aqui, tem dado muita dor de cabeça aos produtores? Ocorre sim em algumas áreas, em alguns materiais genéricos, variedades, né? Específicas. O pessoal toma muito cuidado para que essa doença não se espalhe. Existem algumas ferramentas, né? Cobre, alguns fungicidas protetores que acabam tendo essa função bactericida, mas fica de alerta. Claro, Josenaldo, a gente vem de muita chuva, né? E a bactéria também é favorecida pela presença Os últimos meses têm sido atípicos, tem sido atípico. Não chovia tanto por aqui nos últimos anos, né? Isso. Então, não é nada extremamente alarmante, nem corriqueiro como o ídio, mas a gente precisa, sim, ficar esperto, porque o que ocorre com uma planta que está com bacteriose é que a gente precisa eliminá-la. Ela tende, né, a fazer fissuras que acabam inviabilizando aquela planta. É uma doença mais severa. Né? Alguma bacteriose em específica assim ataca mais durante períodos chuvosos? Todas elas, né? Assim, na uva, o cancro, o agente causal é a Xanthomonas, campestres. A professora vai puxar minha orelha porque eu não lembro a patovar. Mas assim, em algumas plantas a Pseudomonas é um pouco mais complicado. Existe um outro patógeno que dá bastante no melão, não vou lembrar o nome, está na ponta Na uva da... e na manga especificamente assim, tem alguma que ataca mais do que outras, se você lembra? A manga sofre menos com né? bacteriose. Ocorre muito até assim... porque a manga também, se eu não estou enganado, ela sofre menos também com as chuvas, né? Isso, em relação à uva. A uva, ela sofre bem mais, né, com a chuva. Mas assim, o pessoal controla muito bem com o uso de cobre e a sanitização das ferramentas de poda, né? Porque o podar das plantas faz com que aquelas ferramentas disseminem a bactéria. Então, o grande problema em uva é a Xanthomonas. Hugo, eu estou vendo aqui o nome de um produto da UPL chamado Foltron. Para que serve esse produto, Foltron? Bom, pessoal, o Foltron é um aminoácido específico anti-estresse, né? Cada aminoácido, ele representa uma função na planta e cada função em sua determinada fase fenológica, né? Tem aminoácido para enraizamento, tem aminoácido para crescimento vegetativo, tem aminoácido para maturação. O nosso Foltron, ele é específico anti-estresse. O que é que acontece? Quando a planta sofre estresse, ou biótico ou abiótico, ela tem a questão da produção de radicais livres, né? Da substância de peróxido, né? No interior da célula. E o Foltron, ele ajuda a limpar capturar esses radicais livres, diminuir essa peroxidase, né? E com isso, a planta, ela volta o metabolismo mais rápido,
tornando assim, facilitando porque ela expresse seu potencial genético por completo, né? E eu vou voltar ao Casumim e o Raizal, porque eu esqueci de perguntar para ti, como é que o produtor usa assim, em quantidade? Qual é a quantidade? Como é que ele sabe a quantidade correta de usar esses produtos? Bom, o Casumim, tem produtor que usa ele com aplicação bomba costal, né? Sim. Geralmente a dose para uma bomba costal é de 300 ml. Produtores que fazem... Para uma bomba, 300 ml? 300 ml para uma bomba costal de 20 litros. Certo. Certo? Já produtor maiores que usa pulverizadores, né, e monta dose por hectare, a dose ideal do Casumim é de 3 litros por hectare. 3 litros por hectare o Casumim. E o Raizal? Isso. O Raizal, ele aplicando ele via fertirrigação, a dose ideal dele por hectare seria de 2 kg, né? Se você for colocar lá na bandejinha, fazer aquele estímulo na bandeja para mudas, você pode usar 5 gramas para 2 litros de água. Seria então o ideal aí para uma bandeja. Pode usar essa medida também para a bomba costal, se for aplicar na bomba costal? A bomba costal, nós vamos fazer uma continha de pelo menos 2 gramas por planta. Se você for fazer ali via drenche em muda de manga, mudas de citros, por exemplo, né? A citricultura ela está começando a crescer aí no vale, principalmente com limão, né? E o pessoal faz esse estímulo de raiz na muda já no solo. Aí você faz uma proporção de 2 gramas por planta, né? E o Foltron? Vou explorar muito hoje, viu? O Foltron, nós vamos trabalhar ele na dose de 1 litro por hectare, né? Por exemplo, no caso de várias aplicações, ou para doenças, ou para bactéria, ou para inseticida, ou até mesmo herbicida, mesmo que o produto não cause fito à planta, né, aparentemente, a planta ela sofre estresse com inúmeras repetições de pulverizações. O Foltron ele é ideal para ela não sofrer esse estresse por pulverizações ou até mesmo por ataque de praga, né? Por exemplo, no caso da uva, quando você tem um ataque severo de cigarrinha do ponteiro, por exemplo, que trava aquele ponteiro, você aplicando 1 litro de Foltron por hectare, ele destrava aquele ponteiro, fazendo que ela retome o crescimento de ramos mais acelerado, mais uniforme, fazendo com que a planta volte ao vigor normal. E vou aproveitar a oportunidade e perguntar pelo microtiol. Qual é a metodologia para usar o microtiol? O microtiol, né, é igual o primeiro tema aí com relação ao milho, o oídio, perdão. Geralmente nós aplicamos ele de 5, 6 quilos por hectare, né? O microtiol também tem uma particularidade, principalmente aí no vale, para manga, que ele também é utilizado no segmento de maturação de ramo, né? Quando você está preparando a manga para a indução, você está maturando o ramo, o enxofre, ele ajuda a fazer essa maturação com mais uniformidade e, consequentemente, lá você vai ter uma florada mais uniforme na altura da manga, né? Então, para ter uma melhor produção, é ideal que se use, então, o microtiol. Microtiol para maturação de ramo, no caso de manga, e também no controle de ácaro e oídio, né? Tá certo. Aí nós vamos ouvir aqui um produtor. O microtiol, além dele ter o combate ao oídio, que no caso é um fungo, também ele combate ácaro, né? Ou seja, é uma aplicação bem completa. Aí ele combate ácaro também? Também. Então é bem completo o produto, né? Bem completo, bem utilizado. Nós vamos ouvir só aí nas culturas, né, de uva e manga, mas também citros, HF, é um produto bem completo mesmo. Pode usar em qualquer cultura, então? Qualquer cultura. Tem registro para mais de 20 culturas. Tá certo, Hugo. Nós vamos ouvir o depoimento aqui de um produtor rural que usa produtos da UPL e trabalha com a central de adubo já. E está feliz, está tendo bons resultados.
Eu me chamo Mário, estamos aqui na Fazenda Canaã Agrícola, aqui no projeto Senador Nilo Coelho, no N3, no lote 334. Bom, falar de central de adubo para mim é sinônimo de parceria, né? A gente vem aí há alguns anos já, que eu estou fazendo parte aqui da administração, e a gente tem tido uma boa parceria com a empresa Central de Adubos, desde o início, desde do vendedor, né, do pessoal do caixa, do pessoal do estoque. Eles têm nos atendido muito bem. Então, é uma empresa que entende o produtor, né? Não é só vender. A gente tem abertura lá de falar com todos, e sempre que a gente precisa, tem alguma dificuldade, alguma informação, a gente interage com eles. E para mim é motivo de satisfação, né? Estar à frente dessa empresa familiar, porém com parceiros assim como a Central de Adubos, que pode proporcionar para a gente, né? Tanto um bom atendimento quanto produtos de qualidade, e o resultado são esses aqui, que a gente tem em campo, né? Produtos que fazem parte da grade e que nos atendem muito bem. Obrigado, Mário, por sua participação. Está aí, um parceiro da Central, usando produtos da UPL também, por isso que ele está tendo bons resultados. Bonito de ver, né, Josenaldo? Alguém falando que é entendido por um fornecedor. Né? Isso não é só legal. Vender, né? Não é só vender. Ele destaca bem que não é só vender, né? Exato. Muito bacana. É ser ouvido, é ser acolhido. Se sente bem em toda a etapa do processo, desde o caixa, o pessoal de vendas, o pessoal que vai ao campo visitar, os donos da empresa, isso é muito bacana. E a Central de Adubos tem essa preocupação. Nossa equipe é preparada, treinada para atender bem o produtor rural. Há uma preocupação com a vida do produtor rural, não é só Sim. em vender o produto por vender o produto. Perfeito. Por isso que a Central de Adubos é a maior do Nordeste e está crescendo cada vez mais, né? Isso aí. Olha, e vem um evento legal aí para você participar, produtor rural. Anote aí na sua agenda. Estamos agendados para o dia 22 de outubro, o maior evento de manga do Nordeste, é o MangaTech. Vem aí mais uma edição do MangaTech, em outubro, em Petrolina, mais um evento da Central de Adubos para você, produtor rural. Então não perca, quem foi no UvaTech em junho, não pode perder o MangaTech, né? Você teve no UvaTech? Exatamente. Eu estava com Covid, você acredita? Eu estava com Covid, triste demais por não ter ido. Mas foi legal que manteve a segurança da turma. Aí perdeu o evento. MangaTech, agora se prepara, não procura não se contaminar mais, apesar de não é porque a gente quer, né? Exato. Ficar quieta e participar Mas do dia tomara 22. que você não se contamine mais para você participar do MangaTech, porque vai ser um evento maravilhoso. A Central de Adubos está preparando com todo carinho, convidando especialistas da área para passar boas informações para o produtor rural, né? Ouvi dizer que são 2 dias esse ano, viu? Não, vai ficar só um, a princípio. Eu ouvi dizer, eu acho que mais recentemente que você. Atenção, produção, não me passaram essa informação. Ainda bem que Silvana está aqui, viu? Obrigado pela informação. Valeu. Mas é um evento grandioso. O UvaTech também foi um dia só, e o povo ficou com gostinho de quero mais. É bom quando fica com gostinho de quero mais, né? Isso. Ô Silvana, me fala aí, o que a UPL está preparando aí para o futuro? Tem novidades aí que tá vindo por aí? Como é que estão as coisas? Tem novidades, hein, Josenaldo? Assim, a gente está em um trabalho de lapidar o portfólio, por isso que segmentou NPP. Existem soluções na plataforma de NPP, muita coisa boa por vir. Especificamente para controle de oídio, míldio, o pessoal faz um mistério, né? Não é fácil a gente entender o que é que está vindo aí pelos próximos 5 anos, até por uma questão de estratégia da empresa. Mas tem bastante novidade, Que bom. Hoje a gente vai pensar e desenvolver o Vaciplant, que é um produto que já tem registro, que já está ok de comercialização, já tem produto disponível no Brasil para a gente poder trabalhar. A sede de vocês é na Ásia, né? É na Índia, isso. É na Índia, né? Isso. É na Índia. Vocês foram afetados, sofreram algum problema em relação a essa guerra da Rússia e Ucrânia? Afetando o mundo todo, muitas empresas tendo problemas. A UPL chegou a sofrer algum problema também por causa dessa invasão da Rússia lá? Todo mundo, porque de alguma forma a dependência da China é grande. Pensando em Brasil,
a gente acaba tendo algumas consequências indiretas. Por exemplo, plantio de milho, de trigo, o plantio de trigo no Rio Grande do Sul era de cerca de 500, 600 mil hectares, muito pouco. A partir do momento que Ucrânia e Rússia deixam de produzir trigo, o Brasil passa a ser viável para o produtor produzir trigo. Se a gente salta de 600 para quase 1,5 milhão, já está foi plantado 1.400.000 hectares de trigo no Rio Grande do Sul, a gente que está no Nordeste esbarra em falta de produto. Porque mesmo que o Brasil tivesse provisionado, mesmo que tivesse desafogado os navios que tem na China e que estavam vindo para cá, existe uma concorrência até interna por produto, por adubo, enfim, pelos insumos de forma geral. Então, essa guerra que já dura mais de 5 meses, né, está ocasionando uma série de problemas. E a Ucrânia é um dos maiores produtores de grãos do mundo, né? Está aí, tirou um navio recentemente, que foi para a Turquia. Sim. Mas existem toneladas e toneladas ainda encalhadas lá na Ucrânia sem poder sair por conta dessa guerra, então acaba afetando o mundo todo, né? É uma pena, exato. O Hugo, o Michel, quem sabe aí sobre o oídio mais cedo, né? Como combater o oídio, mas muita gente também está sofrendo aqui com o míldio, né? Tem algum produto do portfólio de vocês que pode ajudar os produtores com o míldio? Nosso principal produto para míldio, né, é a associação, né, do Raman com o Mancozeb, né, com o Manzato. Essa casadinha aí veio para ficar, né, perfeito, o vale inteiro usa, né? Quem produz uva hoje faz pelo menos 2, 3 aplicações dessa casadinha. De preferência também, uma indicação, após 2, 3 aplicações de Raman com Mancozeb, entra uma aplicação aí para o Fultron para desestressar essa quantidade de aplicações que a planta vem sofrendo, até mesmo principalmente também período de chuva, né? A planta dá uma travada mais por conta de excesso de água, excesso de umidade, né? Então o Fultron ele vai recuperar a planta mais rápido também, tanto dos estresses por conta de chuva, né? E também por conta da questão de várias aplicações, né? E esses dois produtos são aplicados juntos? Pode ser aplicado junto, sim, né? Prepara a cauda e pode pulverizar, tanto em uva que está na parte de repouso, como só na parte vegetativa. Também pode aplicar quando já estiver em produção, né? Cacho formado. E qual é a dosagem específica aí que o produtor pode fazer? Vamos trabalhar na casa de 300 ml, né, de um Raman, mais 2 kg de Manzato. Essa é a dose ideal aí para fazer uma prevenção e uma proteção maior, né, para a sua uva. Por hectare? Dose por hectare. Tá certo. Minha gente, eu queria conversar mais com vocês, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. Quero agradecer, Hugo, a você aí que está distante, mas participando aqui, fez um esforço para participar com a gente aí pela internet. Perdemos a comunicação mais cedo, mas retomamos, graças a Deus. Alguns picos de travamento aí da imagem, mas o áudio ficou bom. Hugo Amadeu, representante aí da UPL nos estados de Sergipe, Alagoas e Bahia. Muito obrigado por sua participação. Fique à vontade aí para a sua despedida. Eu que agradeço, né, participar desse programa. E assim, eu peço até desculpa ter comentado de outras culturas, mas esse programa, o sucesso desse programa, ele não está só no Vale, né? Já está ganhando dimensão a nível do Nordeste. Então, outros produtores, por exemplo, Irecê, que eu atendo, o pessoal lá planta HF, basicamente cebola e tomate, o pessoal participa do programa, né, via internet, via YouTube. Então, vale também salientar algumas dicas para outras culturas de outras regiões também, né? E vamos aproveitar o horário que é tão importante, a audiência está muito alta, então vamos fazer uma divulgação mais clara e objetiva para todos os clientes da Central de Adubo. Ô, meu irmão, que boa notícia que você me traz. A impressão que a gente está aqui é que não está chegando a tanta gente, né? Chega sim. Mas a Irecê... Não, chega mesmo. A audiência vem com força, né? Principalmente para o canal via YouTube, né? Certo. E o nosso objetivo é investir cada vez mais no programa, viu?
Nosso diretor-geral, Aurélio Cavalcante, que teve essa brilhante ideia, e ele está com vontade de continuar investindo no programa. Tá, é uma espécie de extensão rural para o produtor rural, né? Sem dúvida. É uma espécie de extensão. Muitos produtores não têm acesso a essas informações, Sim. Principalmente pequenos produtores rurais, que não contam muito com consultores, né? Exato. Por conta da questão financeira. Nosso propósito também é levar informações para essa gama de produtores aí. Muito obrigado, um abraço, viu? Um bom final de semana. Eu que agradeço. Um abraço, bom final de semana a todos. Silvana Rabelo, você que é representante aqui no Vale do São Francisco da UPL, mais uma vez, terceira vez já com a gente? Terceira vez. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Reforço o que o Hugo falou, há necessidade de se falar de mais culturas, o programa está assim, circulando nacionalmente e é um serviço de extensão rural, sem dúvidas. É um banco de dados, a pessoa entra lá, puxa pelo título, consegue estudar aquela gravação ali no momento que for necessário. Então é muito legal, muito legal. E fica gravado no nosso canal no YouTube, você que está aí nos assistindo pelo YouTube, ou você que está ouvindo pela Tropical Sat, você quiser rever e ouvir o programa novamente, é só ir lá no Central de Adubos Oficial, que nosso programa fica lá gravado para você rever quantas vezes você quiser e ouvir as informações que são passadas pelos nossos convidados. Hoje, Silvana Rabelo e Hugo Amadeu, nossos convidados de hoje. Muito mais uma vez, obrigado. Estamos à disposição sempre, viu? Valeu. Bom final de semana. Bom final de semana para você também. Para você que nos acompanhou durante esse tempo, um grande abraço, muito obrigado por sua companhia. Geusivan aqui na produção, obrigado, parceiro, pela produção. O pessoal da DPJ Filmes levando nosso programa para o YouTube. A você que ficou comigo, um grande abraço. Se o Senhor Jesus nos permitir, no próximo sábado, às 9 da manhã, nos encontraremos aqui de novo. Todos os sábados, a partir das 9 da manhã, você tem um encontro marcado na Tropical Sat FM Juazeiro e no canal do YouTube Central de Adubos Oficial com o programa da Central para o Campo. Em pauta, campeões de produtividade, previsão do tempo, entrevista central, agenda do agro, momento da cotação, parceria de resultados e a sua participação pelo WhatsApp 74999710743. Da Central para o Campo. Apresentação Josenaldo Rodrigues. Oferecimento Central de Adubos. Orgulho de ser agro.